Olá, sou Márcio Lopes. Vamos nós mais um papo reto com o Red Hunter, né? No especial de gestão com o Covid-19 e a quarentena. Hoje, no episódio 8, eu vou falar sobre um tema que eu estou chamando aqui a necessidade do mercado encontrar o seu cenógrafo empresarial. Tá? Uma das atividades que nós tocamos na nossa operação da empresa é a seleção de executivos, mas existe uma área de consultoria também na área de gestão. É um pouco do que a gente vai contextualizar hoje, mas trazendo alguns pontos, só para a gente aqui também atualizar, né? A gente vem vendo aqui algumas notícias, né? Toda hora que você liga uma televisão, que você dá uma zapeada no jornal, ou você recebe algum comunicado por algum grupo do Instagram, você tem lá uma série de medidas, seja a medida trabalhista que prevê redução de diminuição de salário, ministro encaminhando pedido de impeachment de presidente, um percentual de uma pesquisa, de um percentual de empresas, quanto grandes sobrevivem, quanto tempo, um percentual de empresas pequenas e médias não sobrevivem tanto tempo, dólar sobe, dólar desce, bolsa da positiva, bolsa da negativa, a questão de linha de crédito chegando, ficamos em quarentena, saímos de quarentena, ou seja, a cada momento que você é bombardeado por essas informações, é importante e necessário que haja uma decisão a ser tomada. Tá? E aí um dos pontos que eu venho trazendo, e no caso da atuação nossa, a gente percebeu de uns anos para cá a diminuição um pouco que as empresas, de forma estruturada, vêm fazendo o seu planejamento estratégico. Tá? E aí, na questão do planejamento estratégico, você tem, lógico, a importância dele de definir a estratégia durante aquele período, né? Qual vai ser o seu posicionamento, se eu vou expandir, se eu vou sobreviver, se eu vou ampliar, enfim, definir. Mas, acima de tudo, tem um negócio muito bacana que eu gosto na construção, que é, no final das contas, não só a filosofia, não só a sua estratégia, mas também a concepção da sua estrutura orçamentária. Tá? Até porque quando você gera uma série de planos de ação para chegar naqueles indicadores que você está buscando, você vai também, consequentemente, ter um impacto na sua questão financeira. E aí um dos trabalhos que eu faço é auxiliar gestores, né, melhorando seu desempenho, sua performance, seja as empresas contratam e aí a gente faz um trabalho, seja de mentoria, seja de coach, seja até mesmo de consultoria junto a esses profissionais. Tá? O que eu estou vendo desses dias para cá? E uma coisa que está me preocupando muito. No planejamento estratégico, lógico, ninguém colocou a construção desse cenário. Né? Eu geralmente questiono alguns pontos e às vezes assim, e se a partir de amanhã você não tivesse mais cliente nenhum por qualquer razão? Ou se a partir de amanhã, você pense na sua questão pessoal, se a partir de amanhã, por alguma razão, você não tivesse mais receita, não tivesse mais renda, quanto tempo você sobreviveria? Tá? E quem já passou por mim sabe que eu faço esse exercício, essa consideração. E o que a gente está vendo um pouco nessas 2 semanas para cá? Tá? É um momento novo para todos nós estamos aí atônitos, tá? E às vezes as lideranças, nenhuma foi preparada para esse momento, estão aí atônitas também e estão percebendo que não fizeram o seu dever de casa. E o fato de não ter feito o seu dever de casa gera agora uma intensidade, uma ansiedade, uma necessidade, um volume muito grande de informações e de solicitações de cenários para essa sua equipe. E aí nós estamos vendo, já vínhamos falando sobre a questão da dificuldade e dos ajustes do momento atual na questão do home office, aliado a questões pessoais, aliado a questões de ansiedade, aliado a questões do contexto do mercado que nós estamos aí visualizando a curto e médio prazo. E aí você começa a sobrecarregar demais, solicitando uma série de informações, uma série de cenários que não desse sentido, lógico que ninguém previu uma pandemia chegando, mas algumas coisas deveriam ser e ter sido sim preparadas.
né? Eu estava essa semana, hoje é terça, foi domingo pela manhã, conversando com um profissional, e aí justamente eles compartilhando que já vinha há algum tempo tentando convencer ao dono da empresa a necessidade de estruturar um orçamento, estruturar um fluxo de caixa projetado além dos próximos 30 dias, mas sempre havia uma barreira, sempre havia um impedimento, e agora ele foi solicitado de última hora que criasse um orçamento, que criasse um fluxo de caixa projetado para os próximos 18 meses e fazendo 3 cenários diferentes para ser entregue essa semana. Ou seja, coisas impossíveis ou coisas que podem ser entregues, mas com erro e, acima de tudo, pecando pela confiabilidade, até mesmo porque, não só pela questão do hábito, mas como também pode não ter essa informação correta, porque o cenário vai mudando. Né? Amanhã de manhã pode sair uma medida provisória que impacte de alguma forma, amanhã de tarde pode sair uma outra medida, uma outra ação. Então, assim, hoje essas decisões elas estão muito tomadas no dia a dia, onde tem essas mudanças. E aí eu vejo a necessidade, e vem um ponto para a gente ficar mais atento, é justamente o seguinte, aí eu venho, como eu chamei aqui, um pouco a identificação na sua equipe ou na sua estrutura, eu vou chamar aqui de um cenógrafo profissional, né? Aquele profissional na área das artes que fazem os cenários, tá? Então, é a gente criar e ter o hábito, sim, de montar uma pequena equipe, ou às vezes pode não ser pequena, mas que ela seja multidisciplinar, para que alguns cenários sejam provocados, alguns cenários sejam pesquisados, alguns cenários sejam estudados, para que sim você consiga pelo menos ter uma decisão de certa forma balizada ou baseada em alguma coisa. Não é porque essas decisões tomadas de rompante, essas decisões tomadas, eu sempre falo assim, tomadas com o estômago, ou seja, na fome, no desespero, no rompante, podem ter um impacto muito perigoso. Até porque, como a gente falou no capítulo, no episódio anterior, conversamos com Paulo França, na questão tributária, então a sua operação não tem que parar, a sua operação não vai parar, mesmo que a sua produção ou a sua operação de venda ou prestação de serviço seja momentaneamente interrompida, mas se existe um passivo, existe um paralelo, existe uma burocracia no sentido da contabilidade, na questão tributária, na questão jurídica, que ela tem que andar, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas decisões lá na frente vão cobrar um preço. Né? E toda decisão tomada no medo, toda decisão tomada no rompante, toda decisão tomada sem ter um embasamento, ela corre um risco muito grande de cobrar um preço muito alto lá na frente. Tá? Então é importante que você, o gestor de uma área, de uma unidade de negócio, ou até mesmo um empresário, tenha muito cuidado, né? Tenha essa decisão de uma forma muito cúmplice, seja com seus pares, seja com sua equipe, para que essa decisão ou esses cenários que possam vir a ser traçados para serem tomadas algumas decisões tenha um impacto não tão negativo ou não tão com a dimensão tão grande que a gente possa estar nos arrependendo nesse sentido. Né? E aí a minha sugestão e até mesmo a orientação que eu estou falando com alguns clientes é justamente isso. Se a sua estrutura não permite você criar vou chamar aqui um comitê de crise, um conselho de crise, defina como você quiser nesse sentido, mas você monte um grupo, né? Seja ele formal, seja ele informal, ou busque ajuda mais técnica, para que esse grupo consiga, e aí esse grupo saindo da operação, saindo um pouco do olho do furacão, porque às vezes no olho do furacão ali a decisão vai ser por uma sobrevivência, né? E às vezes, de novo, a decisão pela sobrevivência às vezes pode correr um risco muito grande, porque eu sobrevivo hoje, mas amanhã não. Então esse grupo ele tem que começar sim a traçar alguns cenários, tá? E aí é importante identificarmos dentro da sua estrutura quem são essas pessoas. E aí também não pense somente naquele expert em análise de BI, não pense somente naquele estatístico fenomenal, pense também naquela figura ali que de vez em quando dá uma de louco no sentido de pensar uma coisa diferente,
dar uma de louco, de estar pensando fora da caixa, e que essa pensada um pouco fora da caixa, ela pode trazer algumas perspectivas e alguns cenários completamente diferentes, tá? Então essa foi um pouco a mensagem de hoje, de você, empresário, de você, gestor, identificar não só em você, mas na sua equipe, ou buscar externamente uma equipe de cenógrafos para que você possa assim, construir alguns cenários, para que suas decisões sejam um pouco balizadas, já que não fizeram o dever de casa, porque confesso realmente que ninguém nunca pensou e nunca passou por um cenário desse. Tá? Então fica essa dica de hoje aí, e eu estou tentando buscar uma pessoa que trabalhe com essa questão de construção de cenários para que a gente possa aqui estar discutindo. Tá bom? Então eu espero que tenha, de certa forma, contribuído para a gente fazer aquela reflexão, pensando de forma sempre positiva, propositiva e otimista, porque passaremos por momentos delicados, mas acima de tudo temos a oportunidade de passar por momentos transformadores. Deixo aqui meu grande abraço, uma boa semana a todos, boa sorte, e reforçando, não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda, de pedir conselho, porque esse é o momento de deixar a vaidade de lado, buscar a humildade, porque só sairemos de uma forma mais, não vou dizer indigna agora, mas sobreviveremos se conseguirmos isso aí. Tá bom? Então, fica meu grande abraço, até a próxima.